que é a figura de São José como sombra do Pai Celeste e a figura de São José como homem segundo o coração de Deus. Isso serve para nós depois, quando formos partilhar com os homens ou meditar, né, sobre isso. Na educação das crianças também ajuda bastante. São José, a sombra do Pai Celeste, e São José, o homem segundo o coração de Deus. Eu dizia pela manhã que São José, ele não foi o pai biológico de Jesus. No documento do Papa, ele fala uma coisa que até me assusta um pouco, mas ele fala, naquele documento, quando lemos agora meio-dia, ele dizia assim: o pai não nasce, ele se faz pai. Digo logo abertamente que a mesma expressão não serve para a mulher, porque quem disse isso foi a Simone de Beauvoir, uma das expoentes do movimento revolucionário feminista, ela que dizia: a mulher não nasce, ela se faz. Só que isso está errado. A mulher é mãe por natureza. Mesmo que ela não gerasse filhos biológicos, a maternidade está nela, né? Quando o Papa disse isso em relação ao homem, eu dei uma assustada na hora, mas é porque corre-se o risco de pensar o mesmo, né? Em São José, isto é evidente quando ele diz que a paternidade de São José para com o menino Jesus não é uma paternidade natural, né? Então, os autores dizem que o próprio Deus infundiu, né, o dom da paternidade no coração de São José, para que ele escolhesse a mulher e o menino, para que ele escolhesse ser o pai sem ser o pai biológico. Então, São José teria recebido da parte de Deus, não é, o dom da paternidade para que ele conseguisse exercer a plena paternidade sobre o menino Jesus. Porque eu disse também pela manhã, São José não era um fingimento de pai. Não era só para poder esconder da sociedade, não é, o que aconteceu com a Virgem Maria e com o menino Jesus. De forma nenhuma. Deus não se utiliza das suas criaturas para esse tipo de coisa. Então a Sagrada Família foi a primeira família de José. A família estabelecida, exatamente. Não tinha outra. Né? A única. Não é? Tem autores que diziam ele era viúvo e por isso ele depois se casou com Nossa Senhora. Por quê? Porque quando pegam São José, colocam São José como um velhinho. Já viram imagens de São José que ele é velho? Nós Sabe? temos essa imagem, assim, pelo menos eu tenho essa imagem, que Isso. ele é mais velho, bem mais velho. E a senhora sabe por quê? Não. Essa imagem foi construída. Ela nasceu a partir também do século XVI. Que era a ideia de que se a Virgem Maria tinha que preservar a sua pureza e virgindade, e São José foi dado para guardar a Virgem Maria, esse guardião seria mais velho e ela seria mais nova. Para a ideia de que, né, o homem já não tem mais as suas tentações carnais e ele pode guardar, não é? Como se Nossa Senhora fosse uma filha de São José, uma moça nova, não é, com seu filhinho, e São José o guardião ali, o protetor. Essa imagem não é muito correta. Ela é uma imagem medrosa, é fruto do racionalismo, não é? Que tem que entender de alguma forma, racionalmente, que é possível. Nós não entendemos que é possível porque a nossa razão entende. Nós entendemos que é possível porque Deus deu uma graça para São José, que é a graça da virgindade. Porque nenhum homem conseguiria conviver com a sua esposa, não é? Pura e simplesmente, guardando invioladamente a pureza dela, sendo que ele tem direito ao débito conjugal. Então colocaram São José como um velho, não é? E por isso morreu logo, né? Então a nossa ideia de que São José é velho, por quê? Porque dizem que ele morreu depois que Jesus atingiu ali os 12 anos, chegou à maturidade. Então que São José já era muito velho e Nossa Senhora era mais nova. De fato, nós não sabemos como São José morreu. A Bíblia não fala, não é? Mas em nenhum momento a Sagrada Escritura disse que São José era um homem velho ou que ele já tivesse sido casado. Então São José, na verdade, segundo a tradição, ele não era tão velho assim. Talvez ele tivesse depois dos 30, que era quando o homem se apresentava na sociedade como Jesus, como Rabi, não é? Mas certamente mais de 50 São José não tinha. Depois, se São José fosse um velho, como ele faria para fazer todo o movimento que ele fez na vida dele com a Virgem Maria e o menino Jesus?
fugir para uma terra estrangeira, chegar lá e trabalhar nessa terra estrangeira, passar 8 anos no Egito e depois pegar o menino e voltar. Se São José fosse um velho, como ele conseguiria fazer isso? Talvez não tinha aposentadoria, né? Também não. Teria que trabalhar com as próprias mãos. Não só isso, o caminho, lembra, era feito a pé. O esforço físico para dar conta. Depois, o menino faz 12 anos e São José ainda está forte e vai a Jerusalém e volta de Jerusalém. Só a mulher ia no jumento, né? Ele ia a pé. A pé. Então, pensem vocês que São José, de fato, não poderia ser um velho. A Igreja Católica nunca disse isso, mas essa é uma imagem criada. Da mesma forma, pensem vocês uma imagem que foi mudada, a imagem do arcanjo São Rafael. São Rafael é o modelo do anjo da guarda, porque ele é quem guia Tobias, não? Ele é quem conduz Tobias. Então, São Rafael Arcanjo é o modelo perfeito do anjo guardião, né? do custódio. A imagem que vocês têm hoje do anjo da guarda, que é aquele anjo que está protegendo a criancinha que passa, né, na pontezinha, aquela imagem que a gente tem, aquela figura do anjo, né, da guarda. Na verdade, aquele anjo ali é uma figura modificada do glorioso arcanjo São Rafael. Então, no racionalismo, depois da modernidade, se mexeu um pouco no nosso imaginário dos santos. Isso talvez não tenha sido tão bom. Por exemplo, a doutrina de São José fez de São José um homem mais apagado, não é? Na verdade, nós devemos pensar o contrário. São José é um homem vigoroso, ainda forte, né? Capaz de conduzir a sua família, levar para cá e para lá. E como homem, né? Então pensem vocês, um homem ali dos seus 30 e poucos anos de idade, sua esposa tinha lá seus 14, 15 anos de idade. Ele tem que conviver ali, né? Um tempo longo com aquela mulher. Ele é virgem, ela é virgem. Ele guarda a pureza e guarda a pureza dela. O racionalismo não queria aceitar isso. A fé católica aceita, que é possível, por uma graça. Como é possível para uma religiosa manter a sua pureza por uma graça, não é? Então nós ainda nos baseamos na fé. E a figura que a gente tem que reconstruir de São José dentro de nós é essa, a figura de um homem de Deus. Um homem que, como eu dizia pela manhã, né, recebeu uma graça relativa à missão, uma plenitude relativa, e por isso deu conta. De ser pai sem ser pai, de ser esposo sem ter direito ao débito do matrimônio, não é? E fazer tudo isso em Deus e por Deus, como eu dizia. Então, nós católicos entendemos como graça, o racionalismo não. Por isso eles foram modificando um pouco essas imagens, mas é bom reconstruir. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o protestantismo nasceu no período do iluminismo, né? Então essa coisa do racionalismo é muito grande, não é? Eles não conseguem admitir que seja possível esse tipo de coisa, né? Por quê? Qual a função disso? Qual a necessidade de ser virgem se ele já tinha cumprido a missão dele, não é? Então os protestantes não conseguem aceitar, eles entendem o ser humano a partir desse prisma aí. Está errado, né? Deus pode fazer de uma criatura algo muito belo. E é o que eu lia de manhã, aquela citação, né, não sei se era do São Bernardo, que ele falava que não existia nada de mais belo, não é, do que a São Bernardo. É o servo fiel que a Santa Igreja oferece, né? Que a Santa Igreja oferece a São José, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu como sustento da mãe, pai nutrício da carne, cooperador da encarnação, do desígnio da encarnação. Não existe nada de mais maravilhoso, o outro santo dizia, mais sublime, né, no universo do que a união dessas duas criaturas. E encantava os anjos e alegrava o próprio Senhor. Isso é possível. Como? Com a graça. De novo eu disse a necessidade talvez de nós pensarmos um pouco sobre esse tratado da graça de Deus, porque é a graça de Deus que eleva a criatura humana. Nós sempre queremos que as pessoas deem testemunho. Sempre dizemos, a gente tem que testemunhar a nossa fé. Testemunhar a nossa fé, sim, mas isso é impossível para o homem sem a graça de Deus. Então, é como os santos diziam, se tem alguma coisa boa em nós, isso só pode ter sido vindo de Deus. Não é? Todo bem que nós fazemos
é fruto da graça de Deus, os santos dizem, né? Então os santos tinham uma certa reserva quanto ao ser humano. Essa autoconfiança demais, essa esperança demais no ser humano, ela é uma coisa dessa geração. E é por isso que a gente tem sofrido tanto, que a gente tem colocado demais a esperança nas pessoas humanas. Alguém olha para a irmã e bota toda a certeza da vocação dela na vocação da outra irmã. Aí quando essa irmã vai embora, a outra pega e cai, eu também vou embora. Mas onde foi que nós depositamos toda a nossa confiança, senão em nosso Senhor, não é? Na graça dele, né? No poder dele. Então, é bom voltar a isso pensando sim, São José era um homem forte, vigoroso e que exerceu em plenitude a paternidade espiritual. Se ele não é o pai natural de Jesus, então de onde vem a autoridade dele sobre Jesus? Por quê? Porque São José não teve medo de mandar e Jesus não teve dificuldade em obedecer. Se São José não se sentisse pai de Jesus, ele teria coragem de mandar no próprio Deus? Se Jesus é onisciente, se Jesus sabe, né? Se Jesus tem a força, tem a sabedoria, ele sabe o que vai fazer ou não fazer. Mas Jesus, como criança, quando é que foi que ele soube que ele ia fazer? Ele soube desde quando a alma dele foi criada e infundida no seio da Virgem. Jesus, como eu dizia lá, ele já tinha a plenitude absoluta quando a alma humana dele foi criada. Então, o conhecimento de Jesus é pleno sempre. Jesus tem o conhecimento pleno sempre de todas as coisas. Existe uma doutrina atual que diz que não, que Jesus foi conhecendo aos poucos a missão dele. Com certeza, essa é uma doutrina nova. Essa é uma doutrina nova. Isso. Essa é uma doutrina nova. E não é que ela tem muito tempo não, viu? Ela é uma doutrina que deve ter aí meio século só. Que é a doutrina que fala de um progresso do conhecimento de Jesus. Na verdade, essa doutrina nasceu por conta da ideia de que se deveria valorizar muito o Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus encarnado, né? E que ele, para ser verdadeiramente humano, deveria conhecer aos poucos, né? Só que qual é o risco que nós corremos? De não compreendê-lo como verdadeiro Deus. Foi isso que nós estudamos na teologia, ensinaram para nós isso. Sim. Essa é uma doutrina nova. Existem alguns professores que aderem a essa doutrina. Certamente ela é uma doutrina errada, não é uma doutrina que está defendida pela tradição católica. Vocês não vão encontrar isso em nenhum lugar, né? Essa doutrina, ela, se tiver meio século, pouco mais de meio século é muito. Ela nasceu muito depois da ideia, claro, nem todas as irmãs fizeram a teologia, mas a história do método histórico-crítico de leitura da Sagrada Escritura, que é tentar remontar a Sagrada Escritura a partir do seu viés histórico mesmo. E se vocês pensarem que o historicismo como ciência veio da modernidade para cá, não tem nem 300 anos que defende uma ideia de história que não é a mesma ideia de história dos antigos. É isso. Então, cuidado com essa ideia, por quê? Qual é o risco? O risco é de retirar de Jesus a sua divindade, não é? E equipará-lo ao Messias que os judeus esperavam. Mas aí também é influenciado pelo último, né? Mas a leitura histórico-crítica da Bíblia, ela nasce de um viés protestante. Ela entra no seio católico. Papa Bento XVI, quando escreveu aquele livro Jesus de Nazaré, leiam a introdução dele. O Papa considera um pouco o método histórico-crítico e diz: ele não é suficiente, porque em algum momento ele esteriliza a Bíblia. E o Papa propõe ali alguma coisa a mais. Ele propõe algum elemento novo ali, né? Eu, particularmente, não sou adepto a esse método. Eu prefiro o método dos padres da igreja, né? Que tenta também extrair o conteúdo espiritual da leitura bíblica. Então, independentemente se aquele dado é histórico do ponto de vista científico, para nós católicos a Bíblia ela é mais do que um livro que conta a história de um povo. Se você vai ler assim, você vai ver várias contradições na Bíblia, não é? Estava há pouco lendo sobre São José. A narração de São Mateus diz que São José é filho de Jacó. A narração de São Lucas diz que ele é filho de Eli. Então, dão dois pais diferentes, né?
E aí o autor tenta explicar dizendo que é com base na lei do levirato lá e tal. Não vou parar nisso agora, senão demora muito. Então, talvez fosse melhor ler a Bíblia como os santos a leram e como ela era lida até um século atrás. Por quê? Porque isso é verdade. Os protestantes se apossaram da Bíblia depois disso. Hoje você não lê um estudo crítico bíblico a não ser a partir de autores protestantes. Tenho certeza que a teologia que vocês fizeram, os autores que o professor de Bíblia usava, era de maior base protestante. Porque... Você, com certeza o senhor já ouviu falar do Queiruga, Uhum. que ele colocou isso aí como teologia fundamental. Sim, mas a gente bateu o pé na teologia até eles tirarem. O Torres Queiruga lá é um problema, assim. Um problema. Esses autores, eles são muito extremistas. Né? Há um risco muito grande. No seminário, esse Torres Queiruga foi lá no seminário dar uma aula lá pro seminário. Conheço a história. E os seminaristas quase expulsaram ele de lá. Mas padre, não tem um padrão de ensino? Não mais. A igreja não... Existiu. Então tu pode colocar qualquer coisa na cabeça das pessoas? A irmã disse uma coisa interessante, porque o Vaticano, na época, quando falou do estudo, o documento sobre o estudo, ele fala de voltar ao estudo tomista, que é um estudo objetivo, mais claro, como um padrão. Só que como a obrigação, até antes do concílio era muito claro, assim, a lei mesmo, né? Então a lei do estudo era isso, estudava isso. Depois que se abriu, depois do concílio, com a reforma da teologia e dos seminários, se abriu certas possibilidades que trouxe para o estudo da teologia, assim, uma pluralidade de ideias. Então você tem numa mesma diocese 10 padres e cada um com uma linha de teologia. E quem se assusta? O povo. Porque o povo não é que todo mundo tem que fazer um tratado de teologia para poder ir para a missa, né? Só que se o padre começa na missa a falar de teologias que são atuais, assim, o autor está vivo ainda e você já começa a defender a teologia dele, não é assim a fé católica. Ou seja, nós falamos com base na sagrada tradição dos padres, dos doutores, da doutrina já estabelecida. Se cada dia que um teólogo quiser escrever um livro e esse livro for usado na aula de teologia, que variedade de coisas não seria, né, difundida? Porque no passado, se um padre queria escrever um livro de teologia, ele tinha que passar pelo crivo, né, o crivo de um censor, para poder ver se não tinha nenhuma doutrina errada, o chamado imprimatur. São Tomás de Aquino, grande como ele é, teve texto dele que a igreja na época disse não. E olha quem era o São Tomás, né? Hoje qualquer padre que estuda ali, pega 100 livros de referência e começa a escrever e coloca lá minha doutrina. Certamente há um risco grande e é por causa desse risco que há uma confusão de doutrinas. Então, o que eu oriento nesse caso, no estudo se estão fazendo teologia, estudem o que tem que estudar, mas prestem atenção, né? Não se coloque em risco. Estude, mas estude tudo. Estude tudo. O problema é quando uma determinada escola de teologia te conduz para cá e esconde todo o resto. Tudo, né? O problema é estudar tudo. Não, o problema é estudar uma única linha. Porque se você já não estuda mais a linha puramente católica, né? Então a senhora fez teologia e aí tem lá a bibliografia. Se a senhora pegar a bibliografia, a senhora vai ver. Eu sei porque eu conheço a bibliografia. Ela puxa só por um lado. E se a senhora não tiver a base do todo, dependendo, a senhora vai caminhar por aquele lado. Veja, dou um testemunho. O Clariciano não aceitou a bibliografia de alguns cursos que eu fiz lá na FATEL. Sim. Não aceitou. Eu sei. Fazer as matérias tudo de novo. Eu sei, porque cada escola de teologia quer seguir uma linha própria. E esse é o problema. Então, dou um exemplo. Existe uma religiosa no Brasil, muito conhecida, talvez vocês já tenham lido textos dela e tudo mais. Ela defende união homossexual, ela defende a possibilidade do aborto, ela defende um monte de coisa. E isso, teologicamente, é uma freira e não foi expulsa até hoje. Qual é dela? Uma do Nordeste aí. Esquecendo, não é a Bigmer, não, uma outra. Depois eu lembro o nome dela. Não vamos entrar tanto a fundo nisso, porque senão a gente não consegue falar do São José. Né?
A questão é o que a irmã disse. Ou seja, não é um problema ler. O problema é você se guiar por uma linha que não é a linha defendida pela igreja. Ou seja, certamente para ser um bom teólogo, e aqui nós estamos falando do bom teólogo, ele lê tudo. Agora, numa congregação de irmãs, onde duas fazem teologia e as outras não fazem, muito cuidado. É a congregação que define a linha teológica, não? Porque se não tem uma escola de teologia, vamos supor, na região onde as irmãs estão, que as superioras concordam plenamente, então ela coloca as irmãs para fazer a teologia, mas elas determinam, não é, a linha teológica. Então, existem várias linhas teológicas. O problema, Frei, é que a gente não conhecia a linha teológica. Eu sei. Nós queríamos fazer primeiro para melhorar o estudo. Aquela teologia básica, fundamental da igreja, segundo o magistério. Isso. E depois vem nos colocar na teologia fundamental, na teologia especulativa, que isso já deveria ser estudado depois. Isso é coisa para mestrado, para doutorado. Exatamente. Eu também discordo, eu sou professor de teologia, eu discordo disso. Eu creio que os fundamentos primeiros têm que ser dados, para depois permitir a especulação. Né? Mas essa é a história do construtivismo, em métodos pedagógicos modernos, não? Onde você faz o conhecimento a partir da sua especulação, mas veja, um conhecimento sem a base, ele tende ao erro. Se você não sabe de onde você está partindo, a tendência para errar é muito maior. Porque se tem uma verdade estabelecida, como é que eu vou especular? Então, vou especular Sim, a partir de outras coisas, não daquilo que está fundamentado como verdade. Naquilo que é dogma, se estabelece a verdade, né? Mas naquilo que é teológico se especula. O problema é quando você não estudou a doutrina primeiro. Como a nossa catequese católica hoje ela é muito enfraquecida, certamente a doutrina catequética das suas irmãs primeiras da comunidade, elas eram mais sólidas. Né? Acho que catequese no nosso tempo já saiu da família, Frei. Isso, no seu tempo já tinha saído, né, irmã? Era? Da família, Sim. Era base da família. E não é assim hoje. Então, às vezes, digo, eu tenho seminarista que eu dou aula, que já está no 4º, 5º ano, já passou pela filosofia, e eles têm dificuldade, assim, de algumas compreensões básicas da fé. Então, não é que é tão fácil assim. Então, a gente teria que ter esse cuidado. Vamos voltar para o nosso São José, maravilhoso São José, porque o primeiro elemento que eu quero que vocês reflitam é este aqui. De onde nasce a paternidade de São José? Se é verdade que o Papa Francisco disse na carta, um pai não nasce, ele se faz, quem fez a paternidade de São José? Nós entendemos pela doutrina que eu estou dizendo aqui, ela foi infundida pelo próprio Deus. Isso aqui é importante pensar, filhos, porque é o seguinte, uma mãe que é naturalmente mãe, o filho é gerado dentro dela, tudo acontece com ela. Com o homem não acontece simplesmente nada, não é? Ele deposita, não é? Mas ele não participa daquilo que só a mulher pode experimentar, que é a geração e até o momento do parto, não é? Quando o bebê sai da mãe, não tem como, tem um cordão umbilical que vincula um ao outro, né? Então eles cortam o cordão umbilical, mas o coração dela já é unido àquele ser para sempre, para a eternidade, na verdade. Mas o pai, ele está do lado de fora e ele tem que escolher aquela criança, não é? A cada dia. Ele tem que escolher uma coisa que a mulher não escolhe, já é dela, entende? Tão dela que nasceu com um cordão preso nela, né? E preciso cortar, né? Então o homem de fato ele escolhe a paternidade dele todo santo dia, quando ele sai pela manhã, quando ele educa o filho, quando ele colabora com a esposa nisso tudo. Então é menos natural, talvez por isso o Papa falou que o pai ele se faz, porque é muito mais natural que a mãe seja a mãe do seu filho. Tanto é verdade que a palavra matrimônio, matris, múnio, a palavra matrimônio significa matris, múnio, é a contração de duas palavras latinas. Matris é mãe, múnio é ofício. Matrimônio significa ofício da mãe, em português. Ofício da mãe. E a função do pai qual é?
a auxiliar para que o ofício da mãe se desenvolva. Por isso, patrimônio, como matrimônio, patrimônio, patris, múnio, ofício de pai. Patrimônio em português é o quê? Não é ir buscar as coisas, os recursos, construir o patrimônio? A função do pai é dar o sustento, dar a base para que a mãe exerça o ofício dela. Então, no fundo, dentro de uma família, qual é o ofício excelente? Da maternidade. É o ofício da mãe, o matrimônio. Em São José também é. Por isso ele não precisa de outra coisa em relação à Virgem Maria. Ele não precisa se unir a ela carnalmente para ser o esposo dela. Ele precisa dar as bases para que ela consiga ser a mãe do menino Deus, né? Protegê-la, guardá-la, defendê-la dos inimigos e ser o pai nutrício de Jesus. Isso se cumpre plenamente na vida de São José, né? Agora, como que essa paternidade, essa autoridade de São José se exerce? Se não é, ele não é o pai biológico de Nosso Senhor. O cardeal Bossuet, aquele que eu citei de manhã, também tem um livro sobre São José, ele diz: foi o próprio Deus que fez um coração de pai a São José e um coração de filho em Jesus. Porque eu dizia lá, Jesus, ele era plenamente consciente da missão dele. Como que ele obedece a São José? Em que São José manda no menino? Em todas as coisas naturais. Vai tomar banho, vem cá, vou te ensinar a fazer aqui, não é, essa mesa, construir essa peça, esse imóvel, não é? Ensinar a rezar, levar nos sábados para a sinagoga. São José ensinou ao menino Jesus como um pai ensina ao filho. As coisas naturais, não é? Então, continua o cardeal. É por isso que Jesus lhe obedece. E São José não teme ordenar a Jesus qualquer coisa. De onde viria a ousadia de São José de ordenar alguma coisa ao seu Criador? É que o verdadeiro Pai de Jesus Cristo, este Deus, que o gera desde toda a eternidade, havia escolhido São José para servir de pai em meio ao tempo, ao seu divino Filho. Fez de alguma maneira fluir do seu seio, ou seja, Deus Pai, fluir do seu seio algum raio ou algumas centelhas desse amor infinito que tem pelo seu Filho e que é o que procure o coração, é o que lhe deu um amor de pai, tanto que o justo José sente nele o mesmo coração paternal. Então, o menino Jesus olha para São José e vê o pai. Ele não vê um ser diferente, né? Formado subitamente pela mão de Deus, senti também que Deus lhe ordena usar uma autoridade paternal, e ele ousa bem ordenar aquele que ele reconhecia como seu mestre e Senhor. Ou seja, São José, aquele texto que diz, né, Jesus voltou de Jerusalém para Nazaré com seus pais e os obedecia. Ou seja, esta autoridade de São José, que é uma autoridade real, não é uma autoridade fingida, né? Ela é dada pelo próprio Deus. Como seu representante, Deus confere a São José a autoridade e, em consequência do seu matrimônio, ele se torna o chefe da Sagrada Família. Aqui, a Virgem tem um esposo e o menino tem um pai. Então, a Sagrada Família de Nazaré é uma verdadeira e própria família. Quando a gente diz que a família de Nazaré é um modelo para toda a família, não é utópico assim, porque aquela família é muito linda, sobrenatural e todo mundo tem que ser igual. Não. Ela é uma verdadeira família, onde tem um pai, uma mãe e um menino. Não tem diferença. Tem. A diferença é que ela é absolutamente santa e de acordo com a vontade de Deus, não é? Portanto, é São José que impõe o nome do menino. Deus permite que São José dê o nome a Jesus. É ele que apresenta Jesus no templo. Ele é o pai legal de Nosso Senhor. Diante da lei dos homens e de Deus, ele é o pai. Nossa Senhora e o menino reconhecem em São José a autoridade de Deus e por isso o honram. Nossa Senhora não distrata São José em momento nenhum e não se sente maior do que ele em momento nenhum. Nossa Senhora, como esposa, honra a grande missão de São José e Nosso Senhor vive em perfeita obediência a São José. Lembra, o princípio da paternidade de São José está em Deus. Quando o menino olha para São José, ele vê um princípio da paternidade do próprio Deus. Por isso ele é capaz de se submeter,
Mesmo ele sendo Deus, ele é capaz de se submeter a São José. Querendo Deus Pai dar um pai ao seu filho, deve ter colocado o amor mais puro e mais verdadeiro de um pai por um filho. Então não existe um amor mais puro, mais forte, mais real do que o do São José pelo menino Jesus. São José se sente verdadeiro pai do menino, né? E o ama ardentemente. Ainda diz o cardeal Bossuet que depois disso se deveria falar da grande fidelidade de São José, né? Porque ele guardou um tríplice depósito. São José guardou a virgindade de Nossa Senhora, né? Sem tocá-la, sem ofendê-la, preservando-a em todo sentido. Ele guarda a pessoa do menino Jesus, o educando, protegendo, guardando, até que ele chegasse à idade suficiente, né? E ao mesmo tempo São José, ele também guarda o segredo de Deus. Ninguém soube pela boca de São José aquilo que aconteceu com ele e com Nossa Senhora. Só a Virgem Maria revelará depois a São Lucas e nem a um outro apóstolo, nem São João, que é o discípulo amado que estava ali. Onde está a narração da vinda do anjo no Evangelho de São João? A narração da vinda do anjo, a revelação da encarnação foi dada a São Lucas. Quem deu? Só pode ter sido Nossa Senhora, que contou o que aconteceu, né? Quem contou o que aconteceu foi São Lucas. Foi Nossa Senhora a São Lucas, né? Apareceu um anjo para mim em tal dia, assim, assim, assado, falou isso, falou aquilo. A narração que nós temos é uma revelação de um segredo que não foi feito por São José. Então, São José, a igreja diz, guarda esse tríplice depósito. Guarda a virgindade da Virgem, guarda a pessoa do menino e o segredo de Deus Pai. Está ali um verdadeiro homem sábio e prudente, né, como a igreja diz. Mas Mateus fala do sonho de José. Sim. O segredo de Deus, quando eu falo aqui, é porque a própria vivência de São José. Não? Veja, os textos bíblicos que falam da pessoa de São José, da personalidade de São José, da vivência dele, os diálogos dele com o nosso Senhor, ou com a sociedade em geral, né? Não existe nada, nenhum relato. Não é? A revelação daquilo que é para a revelação bíblica, ele não significa isso aqui da vida do São José. Ou seja, o que São José viveu interiormente, que a própria Virgem Maria viveu interiormente na Sagrada Família de Nazaré, o que pode ser contado na Bíblia? Não se encontra lá. Jesus viveu naquela casa 30 anos. Em 30 anos, o que eles viveram naquela casa. Como era a vida diária de São José, Nossa Senhora e o menino Jesus. Como se deu. Então, quando eu digo desse segredo do Filho de Deus, é porque ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus, enquanto o próprio Jesus não se revelou, e o próprio Jesus ainda escondeu e disse aos apóstolos, só fale depois, entende? Então, durante toda a infância do menino Jesus, até a idade adulta dele, quem sabia que aquele menino era Filho de Deus? Quem sabia que Nossa Senhora era virgem? Esse é o segredo de São José. Quem revela, não é, que aquele menino é Deus é o próprio menino, quando é homem. O próprio Jesus, que esconde de alguns dos apóstolos algumas experiências. Quando ele sobe no Monte Tabor, com os 3 só, que ele revela que ele é Deus mesmo, ele ainda fala, não conte a ninguém enquanto o Filho do Homem não é glorificado. Ou seja, nem os apóstolos sabiam exatamente quem era o Jesus que estava diante deles. Se São José, quando o menino tinha 5 anos de idade, chegasse na sinagoga e dissesse, veja, vou contar um segredo para vocês. Lá em casa tem uma mulher que concebeu virgem e tem um menino que é o Filho de Deus. São José não voltaria para casa, ele seria apedrejado bem ali mesmo. É esse segredo de Deus. Não? Ele olha para a mãe do menino e vê, não é, o milagre que Deus fez nela. Ele olha para o menino e sabe que aquele menino ali, que está brincando ali na terra, mexendo na areia, Jesus, sai daí, pai, sai da areia, está brincando ali na areia. Aquele menininho ali é Deus. São José sabe disso. Ele acredita nisso. Ele adora o menino Jesus. Ninguém mais sabe disso. Só ele. Não é? Esse é o segredo de Deus que ele guarda. Não é? Para quê? Para que isso se revelasse no tempo de Deus. Não é?
no tempo de Deus nós soubemos que ele teve um sonho. Quem pode ter contado esse sonho? A própria Virgem Maria. Se São José contou para São Mateus, então São José teria que ter vivido até depois, não é, do chamado de Jesus aos seus apóstolos. Então São José não teria morrido na adolescência de Jesus, São José teria morrido depois que Jesus já tinha 30 anos de idade. Essa tradição não é contada pela igreja. Então, talvez quem tenha contado o sonho de São José para São Mateus, ou foi o próprio Jesus, ou foi a Virgem Maria. Não é? Porque para que fosse o próprio São José teria que ter vivido pelo menos até aquela idade. E nós não achamos que São José viveu até Jesus se tornar adulto, até porque não se fala mais de São José depois dos 12 anos, né? Então, não tem nenhuma tradição que eu conheça, pelo menos, que diga isso. Então, São José é um guardião, sim, do mistério de Deus, né? Segunda figura, vou tentar passar por ela rapidamente, é a de São José como um homem segundo o coração de Deus. A igreja diz que São José é o homem da providência divina. Nesse ponto nós podemos meditar, devemos meditar, qual é a relação de São José com o Divino Espírito Santo. Porque quem o guia, quem o conduz, né, e faz com que São José obedeça o plano divino. Quem é esse orientador interior? É muito edificante, muito instrutivo, né, que nós chegássemos a meditar um pouco sobre esta ação do Espírito Santo sobre São José. Por quê? Porque nós sabemos que os próprios apóstolos só recebem o Espírito Santo depois de Pentecostes, né? A Virgem Maria recebeu o Espírito Santo quando Jesus foi concebido. Mas depois da Virgem, não é? A condução do Espírito Santo, ela não era ainda a condução depois da ascensão de Nosso Senhor, né? Da vinda do Espírito Santo. São José, que recebeu a plenitude relativa da graça, ele recebeu uma certa orientação do Espírito Santo que nós deveríamos meditar mais, né? Esta relação entre ele e o Espírito Santo. São José é o patrono, sem o qual nós talvez não alcançássemos esta graça. A igreja diz que ele exerce sim um papel na santificação das almas também. Não só Nossa Senhora, mas o próprio São José. São José é o nosso patrono e a primeira missão dele é interceder junto ao trono da misericórdia divina, a igreja diz. E também tem a missão de protetor nos negócios temporais. Por essa relação com o Espírito Santo, pela vida da graça, São José teria tido 3 missões em relação a nós, dadas por Deus e que acontece por meio da ação do Espírito Santo, que é ser o patrono da igreja, portanto defendê-la, ser intercessor da igreja. Naquele texto que vocês leram, em um determinado momento se fala de omnipotência suplex, onipotência suplicante. Depois, em terceiro lugar, seria a missão de ser protetor nos negócios temporais. Por isso eu disse, das casas das irmãs. Quando passa por algum problema de ordem estrutural mesmo, a congregação está faltando dinheiro para poder pagar a comida das crianças, onde a gente vai pedir, primeiro para São José, depois para as pessoas no mundo. Não é? Entender isso, que São José também é patrono desses negócios temporais. Esse patrocínio foi confiado a São José pelo próprio Jesus. Na declaração do Papa Pio IX, que estabeleceu, não é, São José como nosso patrono, essa declaração é do dia 8 de dezembro de 1870. Ele diz assim: por essa sublime dignidade, Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nesses tempos tristíssimos, tempos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto de que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. Veja, 1870, nós estamos em 2020. O Papa dizia lá que lá os inimigos da Igreja já
atacavam para destruir. Ele diz, né? Sobre ela é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo dirigiram ao sumo pontífice a súplica e as dos fiéis por ele guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da igreja. E assim se fez. Não? Por quê? Por causa dessas coisas temporais, né, em que a igreja se via imersa numa tribulação tão grande. 1870 foi o Concílio Vaticano I, onde se declarou a infalibilidade pontifícia, por exemplo, porque ali a igreja já era profundamente atacada. Talvez o Papa Francisco entende agora a necessidade de novo de voltar a São José, né, e relembrar que nós estamos sob o manto dele, sob os cuidados dele. Então não se deve crer que o patrocínio de São José abrace somente, não é, uma parte do povo de Deus, que o Papa disse aqui, né, sobre todos nós, né, o patrono da Igreja Católica e sobre todos nós. A Igreja diz que São José, ele é o verdadeiro patrono de todos. Esse patrocínio se estenderia sobre todos aqueles que Deus quer resgatar, não é? E sobre todas as almas. Então, daqueles que participam ou participarão, não é, dos efeitos da redenção. Então, não é São José só é pai de alguns, ele é pai de todos, daqueles que estão chamados para a redenção. Como eu dizia lá de Nossa Senhora, São José não pode ser pai das almas que foram para o inferno. Certamente, a paternidade dele é maior ainda sobre aqueles que já alcançaram a santidade. E depois sobre nós, os fiéis, e intercedendo pelos infiéis. Portanto, a Igreja diz, o patrocínio de São José se estende à Igreja Universal. A sua eficácia não conhece limite. Qualquer um que se dirija a ele pode estar certo de ser atendido. E essa eficácia universal marca a diferença entre o seu patrocínio e o patrocínio dos outros santos. Por quê? São Francisco intercede por nós? Intercede. Mas Deus não confiou a São Francisco o patrocínio universal das almas. São Francisco guarda os filhos dele, a ordem dele, todos aqueles filhos que aderiram ao carisma dele e as almas que intercedem pessoalmente a ele. São José não. Ele guarda todos os filhos de Deus. Então, esse patrocínio, a extensão dele é universal. E quero ainda terminar lendo uma citação do Papa Leão XIII, naquela encíclica chamada Quamquam Pluries, que eu falei, de 1889, onde ele declara, não é? Ele fala do lugar de São José na economia da salvação e os benefícios que derivam dessa assistência de São José para toda a igreja. Ele diz assim: as razões pelas quais o Beato José deve ser considerado um patrono especial da igreja é porque, por sua vez, a igreja espera muito de sua tutela e do seu patrocínio. Surgem principalmente do fato de ele ser marido da Virgem Maria e pai de Jesus. Dessas fontes flui sua dignidade, sua santidade e sua glória. Desta dupla dignidade, seguiu-se a obrigação que a natureza impõe ao chefe de família para que José, na época, fosse legítimo e guardião natural da família, chefe e defensor da Sagrada Família. E ao longo de todo o curso de sua vida, ele cumpriu plenamente essas posições e responsabilidades. Ele se dedicou com muito amor e solicitude diária para proteger sua esposa e o divino menino. Regularmente, por meio do seu trabalho, obtinha o que era necessário para a comida e roupa de ambos. Ele protegeu a criança da morte quando ameaçada pelo ciúme de um monarca, e encontrou para ele um refúgio. Nas misérias da viagem e na amargura do exílio, foi sempre a companhia, a ajuda e o apoio da Virgem e de Jesus. Agora, o lar divino que José dirigia com a autoridade de um pai, continha em si a igreja ainda nascente, pelo próprio fato que a Virgem Santíssima é mãe de Jesus Cristo e é a mãe de todos os cristãos que deu à luz no Monte Calvário em meio às supremas dores da redenção. Jesus é, de alguma forma, o primogênito dos cristãos que por adoção e redenção são seus irmãos. E por estas razões, o sumo patriarca, santo patriarca, contempla a multidão dos cristãos
que constituem a igreja confiada especialmente aos seus cuidados, essa família ilimitada, espalhada por toda a terra, na qual, por ser marido de Maria e pai de Jesus Cristo, mantém uma certa autoridade paternal. Então a igreja chama também São José de nosso pai, né? Tem uma igreja muito bonita que São João Bosco construiu em Roma para São José, está logo atrás do terminal central de Roma. Nessa igreja tem uma grande pintura de São José, onde nós vemos São José com o menino no colo, não é? E com a mão estendida, e embaixo dele uma imagem da igreja e a Virgem Maria do lado de São José. E São José, né, com a mão estendida, protegendo esta igreja. Esta é a figura que nós deveríamos ter em nós, na nossa mente, de São José, né? É o guardião da fé católica, o patriarca da fé católica. Ele termina dizendo: é, portanto, conveniente e altamente digno do beato José, que assim como ele costumava ser a tutela da Sagrada Família de Nazaré em todos os momentos, agora ele protege e defende a Igreja de Cristo com o seu patrocínio celestial. Tem uma última coisa que São José também é grande padroeiro, que são dos moribundos. Diz que deram para ele esse título por conta de ele ter sido assistido pela própria Virgem e o menino Jesus. Portanto, ele é o melhor assistente, por ter recebido a melhor assistência, e a igreja, na ladainha, chama ele também, né, de guardião dos moribundos, eficaz, né, guardião dos moribundos. Peçamos a São José que um pouco do seu amor seja derramado nos nossos corações esse ano, um ano dedicado a ele, um ano que o mundo ainda não tem certeza de como será, com essa pandemia toda, um ano que nós ainda estamos incertos de como seguir com os nossos trabalhos, às vezes as creches, os orfanatos estão com dificuldade, não é? Os contratos não se renovam, as coisas vão se dificultando. Lembrem sempre, São José, se possível, não é? Até aumentar a devoção a São José na nossa vida, pedindo um pouco mais desse grande amor do coração dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Glorioso São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.